Tem gente que dorme abraçada com travesseiro, tem gente que dorme abraçada com a consciência tranquila, e tem gente que hoje provavelmente está dormindo abraçado com um ursinho, olhando para o teto e pensando: será que o Maduro vai falar de mim? Porque é assim, quando um aliado histórico cai, não é só ele que sente o impacto. Óbvio que vamos falar disso bastante, mas também vamos falar que Toffoli e Alexandre devem estar mega felizes do Maduro ter feito a mídia esquecer o Banco Master, que em breve vai voltar ao noticiário, portanto não se empolguem, meninos. Lulinha também deve respirar aliviado por uns dias, já que a ligação do INSS com o Master ficou também no segundo plano. Mas é bom você saber o que está por vir. Vamos falar do Felipe Martins, porque eu não tenho certeza se ficou claro o que o imperador fez agora, o que tornou concreto que ele acha que a OAB, assim como a PGR, são apenas órgãos figurativos, sabe? Estão lá só, sei lá para quê. E eu tenho um relato do advogado que desenha o tamanho desse absurdo. Nesse vídeo também vamos comparar o tratamento dado ao presidente Bolsonaro. E eu vou falar do Bolsonaro sim, porque o plano dessa galera era fazê-lo cair no esquecimento. Mas não no nosso turno. Sem mais delongas, pega o café, pega o pão de queijo e deixa eu te atualizar. Tá, antes de eu falar sério, deixa eu dar uma zoada. Celso Amorim, assessor de política externa do Lula, tinha dito que uma invasão ou um ataque dos Estados Unidos à Venezuela poderia mergulhar a América do Sul em um conflito semelhante ao Vietnã, porque ele achava que isso iria gerar um envolvimento global, como se o mundo inteiro fosse se preocupar com a prisão de um narcoditador. Aí você corta para os Estados Unidos entrando na Venezuela, pegando o Maduro, voltando com o Maduro para os Estados Unidos em menos de 24 horas, porque ele vai ser julgado lá, em terras de Tio Sam. E a única manifestação internacional que teve foram as dos venezuelanos que fugiram da ditadura, comemorando. Eu também lembrei do vídeo do Maduro mandando o Trump lá buscar ele, tipo, vem me pegar! Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Ele pediu contato e o contato veio. Night, que triste. Night. Happy New Year. Mas tá, falando sério, Nicolás Maduro foi preso, capturado, para ele é game over. E o Maduro será julgado e condenado por narcotráfico e por crimes contra a humanidade. E isso é um fato. Mas o tamanho de sua pena depende do quanto ele está disposto a colaborar. E é isso que pode estar tirando o sono de uma galera, até porque tem um povo levantando uma teoria de que o Maduro fez o tour no cilindrão americano porque teve dedinho do Lula, já que pode ter sido uma das condições para as tarifas e a Magnitsky caírem. E como eu disse, isso é apenas uma fofoca, mas se alguém aí tiver o telefone do Maduro ou de algum conhecido dele, não deixa a fofoca morrer, seja um fofoqueiro premium e repasse a informação. Zoeiras à parte, vamos falar do elefante na sala, porque isso aqui é Brasil e nós queremos saber da parte da fofoca que nos toca. Lula não é um observador distante dessa história. O déspota trouxe o Maduro ao Brasil com honras de chefes de Estado. Disse que o Maduro não era um cara mau. Quando você passa ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau. Muito, sabe? Muito. Disse que a Venezuela não é ditadura, é uma democracia, porque democracia é um conceito relativo. Ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. E ainda trouxe o Maduro ao Brasil para ensinar para ele que ele estava precisando de uma boa narrativa. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo.
Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Então, eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente. Para que a gente possa vencer. Ou seja, eles são um time. E isso não é interpretação, não é teoria, tá gravado, escrito e registrado. Por mais que o TSE não goste que a gente divulgue em período eleitoral, porque queima muito filme, né? Lula não passava pano pro ditador, ele passava cera e depois lustrava. Mas aí, quando o Maduro cai, o Lula solta essa nota aqui, chamando o Maduro de presidente, falando em soberania, como se um país controlado por um narcoditador pudesse ser soberano. Lula falou em multilateralismo, que é uma palavra bonita para cooperação internacional para a resolução de conflitos. E que, na verdade, só o Lula está sofrendo, já que ninguém é doido de comprar o BO do Maduro numa hora dessas. Se bem que o Milei se manifestou, né? Ele postou um vídeo deixando claro para todo mundo que o Lula e o Maduro são bestes. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Mas continuando, na nota, o déspota não menciona uma linha sobre narcotráfico, sobre as acusações criminais ou sobre as vítimas do regime. Essa nota, na verdade, é um espetáculo de covardia diplomática, porque não foi uma defesa direta, foi aquele tipo de defesa que diz: eu não estou defendendo, eu só estou indignado exatamente do jeito que o Maduro gostaria. Foi a arte de parecer neutro, quando na verdade ele tem um lado. Mas eu não posso deixar de comentar que foi covarde, porque ele não citou o Maduro nem os Estados Unidos. Afinal, defender ditador abertamente pega muito mal, principalmente em ano eleitoral. Então ele teve que deixar nas entrelinhas. Beleza, mas agora vem a parte que explica a necessidade do ursinho para dormir e mentalizar que tá tudo bem, fica calmo. Quando você passa anos dizendo que tudo era narrativa e o sujeito é preso, aí você tem um problema, porque agora quem controla a narrativa não é mais você. E para quem tem memória fraca, a internet não nos deixa esquecer absolutamente nada. Vocês lembram da Mônica Moura, esposa do marqueteiro João Santana, que delatou geral, né? Pois é, olha só o trecho interessante para um recordar é viver. Nossa, porque a gente fazia tudo, e ele fazia só a internet. Mas ele cobrou, eu acho, e se eu não me engano, foi $8 milhões ou $10 milhões da parte do Franklin. Eu sei disso por quê? Porque quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou pra mim o seguinte: olha, você vai receber dinheiro diretamente comigo. E eu não quero ficar pagando a todo mundo, assim, muita gente, eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago pra você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Que na verdade quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais da parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro, a mulher do Franklin. Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Então o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me entregava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria, às vezes no Palácio de Miraflores, que às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro, entregues da mão dele malas de dinheiro, várias. E você não tinha receio lá na Venezuela? Tinha muito. Sabe o que ele fazia? Ele mandava me buscar com o carro dele, carro blindado, carro preto, aquelas caminhonetes de roqueiro americano, roqueiro não, de funkeiro americano, sei lá, rapper americano. Com mais 2 carros, um na frente e um atrás, me levava para a chancelaria, entrava pela garagem, os seguranças subiam comigo para a sala dele, eu ficava lá esperando, tomava muito chá de cadeira do Maduro. Eles não têm o menor compromisso com horário.
Depois ele me chamava na sala dele, conversava um pouquinho, conversa fiada, de política, e depois me entregava o dinheiro. Ele próprio, não mandava ninguém me entregar, ele me entregava o dinheiro. Depois eu descia com segurança dele, os seguranças, para a mesma garagem, o carro estava esperando, ele me levava até o hotel, de volta. E, um carro no meio, 2 carros, na frente e atrás. Aí lá eu distribuía da Mônica Monteiro, que ela tinha uma coordenadora de produção dela que ficava em Caracas, uma brasileira, mas que ficava lá. Era ela, ou então o rapaz que era o diretor da parte de internet, que trabalhava com o Frank, também recebia dinheiro, Laerte. Então eu passava a parte da Mônica sempre e fazia meus pagamentos. E era muito dinheiro? Quanto? Era muito dinheiro. Era tipo assim, as entregas variavam entre $500 mil de cada vez, às vezes 300. Cheguei a receber $800 mil de uma vez só. Isso não é teoria conspiratória, isso é delação premiada homologada. O Maduro entregava malas com milhões e milhões de dólares para a galera que caiu na Lava Jato. Inclusive para ser distribuído ao ex-secom do Lula, o Franklin Martins. Soma isso às obras bilionárias do metrô de Caracas, bancadas com dinheiro do BNDES, ou seja, o nosso dinheiro, feita na gestão petista. Soma isso às empreiteiras brasileiras, aos atrasos, aos contratos mal explicados, à dívida bilionária que o Maduro tem com o Brasil. Soma isso à defesa que o Lula sempre fez do ditador. Então, pode ser que o Maduro tenha uma história longa a contar sobre como funcionava o Foro de São Paulo. E assim, eu acho que o Marco Rubio vai super querer saber de todos os detalhes. E, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aqui dizendo que o Lula cometeu um crime, porque eu não quero ser presa nem processada pelo Lewandowski, ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça do Lula. Porque, caso vocês não saibam, ele tá processando geral quem faz meme com o Lula e põe o nome do Wi-Fi de Lula ladrão. Uma democracia relativa dessas, hein, ó? Dito isso, eu não tô aqui afirmando que tem crime. Eu só estou dizendo algo muito mais perigoso politicamente. Há indícios demais para alguém dormir tranquilo, porque quando o histórico é longo, o medo não é do que você fez, é do que o outro pode resolver contar. E aqui, de novo, é ano eleitoral em Venezuela, uma democracia relativa pujante. Maduro nem precisa provar nada para causar um mega estrago. Ele só precisa falar, dizer nomes, confirmar ambientes, reforçar vínculos. Igualzinho fez o Hugo Carvajal em sua delação de 2021, dizendo que o narcotráfico na Venezuela teria financiado campanhas eleitorais do Lula no Brasil. E isso é só o que a gente sabe. Imagina só o que a gente não sabe, mas o Maduro sabe. Dá até para fazer um trava-língua. E é nessas horas que nem o ursinho resolve. Nessas horas você chama todo mundo para uma reunião de emergência no melhor estilo. Galera. E é isso mesmo, tá, galera? Quem não deve, não treme. Mas quem apostou tudo na narrativa errada costuma perder o sono quando o protagonista muda de cela. Então, bons sonhos, Lula. Torcendo aqui pro ursinho não dar conta do recado. Afinal, todos sabemos que você ficou mais maduro. Mais maduro. Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Pois é. Mas mudando de assunto, deixa eu falar do Felipe Martins, porque eu já nem posso mais fazer piadinha do limite, porque o imperador parece desconhecer essa palavra. Todos viram que ele foi preso preventivamente porque um militar aposentado que aparentemente tem ranço de olavista, achando que estava na União Soviética, mandou um e-mail para o Alexandre falando que o Felipe havia visitado seu perfil no LinkedIn e que isso seria uma violação de cautelar que deveria ser investigada. Bicho, quem faz uma coisa dessas? Mas tá, tirando essa parte, que é deplorável, e eu só consegui pensar nessa palavra para o meu vídeo não ser derrubado, eu preciso deixar claro que a defesa do Felipe informou que desde fevereiro do ano passado, quem está em posse das redes do Felipe é a própria defesa, os advogados. E diferentemente do que o imperador alegou, a defesa não confessou que usou as redes do Felipe. Ela relatou o fato que o seu cliente, Felipe Martins, não usou. Mas quem liga para o que a defesa está dizendo, né? Só que agora eu preciso entrar no detalhe que quando você entende, e é o que vai acontecer agora, você vai entender,
deixa tudo ainda mais surreal. Até o dia 26 de dezembro de 2025, o Felipe tinha, abre aspas para a decisão, proibição de utilização de redes sociais sob pena de multa diária de R$20 mil por postagem. Ou seja, não era nenhuma pena de prisão, era uma multa aplicada para cada postagem que o Felipe fizesse. Postagem. E isso está muito claro. Porém, no dia 26 de dezembro, quando o imperador decretou a prisão domiciliar por atos de terceiros, veio uma nova decisão. E dessa vez ela dizia, abre aspas, proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa. E assim, na primeira decisão não tinha isso. Ou seja, esse negócio de terceira pessoa só veio agora. E por que eu estou mostrando isso? Porque não tem como saber se de fato os advogados acessaram o perfil desse cidadão soviético e, o mais importante, em qual data isso ocorreu. E sabe por que não tem jeito? Porque não foi feita uma perícia. E se esse acesso for anterior à decisão do dia 26, onde não havia proibição de uso por terceiros, conforme alega a defesa, que foi completamente ignorada? E aqui eu tô até justificando o absurdo, porque agora as defesas não podem mais acessar as redes de seus clientes? Os clientes serão punidos por atos da defesa igualzinho aconteceu no caso do Câmara? Porque vem cá, todo mundo aí lembra que o advogado do Câmara conversou com o Cid e o Câmara foi preso. Não o Cid, que tinha a mesma proibição do Câmara, né? Para ele não aconteceu nada. O Cid não apenas acessou uma rede social para ver um perfil, ele mandou áudios dizendo que tudo estava definido, que era tudo um teatro. E isso usando o perfil da esposa. Mas para esse fato, a justiça desse país passou pano. E tá tudo bem? Beto Simonetti, presidente da OAB, é sério que o gato comeu a sua língua a ponto do senhor assistir a tudo isso e fazer de conta que não é comigo? Os juristas desse país estão sabendo que a prisão foi decretada de ofício pelo próprio Alexandre, sem nem perguntar para a PGR, que é a dona da ação penal, o que ela achava, se ela não ia ficar, sei lá, humilhada de novo. Só para ficar claro, nós estamos legalizando a prisão antes do trânsito em julgado, porque estamos falando de aliados do presidente Bolsonaro que foram colocados em domiciliar por atos de terceiros, rasgando a individualização de conduta do Código de Processo Penal, enquanto ficam falando nos jornais que tá tudo bem, que as instituições estão funcionando. Beto Simonetti, meu filho, o cara foi preso sem uma perícia. Ele foi preso porque um desafeto político-ideológico fez um comunicado. Aliás, calma aí que eu tenho uma boa para te atualizar, senhor presidente da OAB. Em conversa com o advogado do Felipe Martins, ele me relatou que, durante a audiência de custódia, a juíza que conduzia a audiência disse que não tinha poder algum de reverter a prisão decretada pelo Alexandre. Ela estava lá só para homologar. Então, peraí. A audiência de custódia existe para que o juiz que a conduz possa decidir se a prisão é legal e se a pessoa deve ser solta ou ser mantida presa. Do momento em que a juíza diz que não tem poder de soltar o Felipe, não estamos mais diante de uma audiência de custódia. Estamos diante de um teatro para que se mantenha o ar de legalidade, para que ninguém questione que o rito não foi cumprido. Mas a real, seu Beto Simonetti, é que se a juíza só poderia homologar a prisão, não foi uma audiência de custódia, foi uma audiência de comunicado. E isso já tinha sido feito no papel. E aí vai todo mundo continuar dizendo que as instituições estão funcionando? Simonetti, já pensou se o Felipe não tiver acessado esse perfil? Você já pensou se os advogados tiverem acessado antes da determinação do Alexandre? Seria simplesmente a segunda vez que Felipe Martins foi preso por algo que não aconteceu, por algo que ele não fez. Pesado, né? E tá tudo documentado. Todos aqueles que permaneceram em silêncio serão cobrados. E não só pela história. O que a história também não vai deixar passar é o escândalo do Banco Master, já que agora o TCU está dizendo que vai fazer uma inspeção no Banco Central. E o que isso quer dizer?
Quer dizer que o TCU vai verificar se o Banco Central fez tudo certinho no caso da insolvência do Master. Porque vai que dá para achar alguma coisa que possa ser usada para reverter essa liquidação, né? Foi o que eu entendi. O Banco Central agora é o investigado, mesmo que não abertamente, porque isso também ia pegar muito mal. Galera, já pensou se a justiça desse país, após o Toffoli pegar o caso Master, viajar num jatinho com o advogado de um diretor do banco, colocar tudo em sigilo, sabendo que a esposa do Alexandre tem um contrato de 129 milhões com o banco, e aí depois ele ir lá e reverter essa liquidação? Cara, não duvido de mais nada. Mas para isso eles vão ter que elevar o estresse e testar demais a resiliência da mídia e do povo brasileiro. Certeza que novos episódios estão no forninho, até porque a CPMI do assalto a aposentados está enxergando um elo entre o Lulinha e os compradores do Banco Master, já que o Lulinha teria realizado a prospecção de novos negócios em Portugal, ao lado dos empresários envolvidos na compra do Master, junto a investidores dos Emirados Árabes. Então, por hora, essa história do Maduro preso até pode colocar uma vírgula em todo esse escândalo. Mas, galera, tá muito longe do ponto final. Até porque a Globo, apareceu com uma teoria ou uma informação do que é que pode estar por vir. Um grande acordão. Uma ideia do que está acontecendo. Se o Vorcaro abrir a boca, mostrar os seus documentos, mostrar documentos, colaborar, isso pode fazer com que parte da banda podre da República caia. Seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. O Vorcaro, que é essa ameaça ambulante, já perdeu o banco. Então, para ele ficar caladinho, precisa indenização. E se você só consegue uma indenização, se você botar a culpa no Banco Central. Bota a culpa no Banco Central, diz que o Banco Central está errado, que o Banco Central foi apressado, que o Banco Central teve problemas técnicos. Aí o Vorcaro vai dizer, Vorcaro, fica calmo que você vai ter uma indenização. Este é o cenário, macro cenário. Mas espera lá, segundo investigadores me relataram. Tá, pergunta. Se esse cenário for cumprido, para você calar o senhor Vorcaro... É um acordão. É um acordão, exatamente. Você cria, por outro lado, uma insegurança no sistema bancário. Total. Porque aí passa o Tribunal de Contas da União a meter o bedelho onde não deve. Não deve. Esse ministro Jesus, que determinou a auditoria, ele não tem um passado voltado para órgãos de fiscalização. Né? A atividade profissional era outra, se não me engano era médico, mas foi colocado lá pelo Centrão, pelos interesses do Centrão. Então, esse é o ponto. E como o DAPIEV ressaltou também, ninguém entende muito os operadores de direito, juízes, promotores, etc. Por que o caso está no STF? Por que foi avocado e está sob sigilo total? Então, assim, é muito preocupante tudo que está acontecendo, porque há uma grande vontade, isso aí eu acho que o Valdo pode falar também, há uma grande vontade em Brasília de um acordão. Todo mundo quer saber por que o caso Master está no STF. Galera, grandes emoções a caminho. Para encerrar, todos viram que o Bolsonaro teve alta após passar por 4 procedimentos cirúrgicos. Mas, mesmo assim, o Alexandre negou ao presidente a prisão domiciliar humanitária. Porque no julgamento dele, o Bolsonaro dá conta, dá nada não, de boa. Porém, quando o Alexandre mandou prender o Collor, ele concedeu prisão domiciliar humanitária por Parkinson, apneia do sono e bipolaridade, justificando que estava compatível com a dignidade humana, o direito à saúde e a efetividade da justiça penal. Vai lá, Collor, vai dormir em casa soninho dos justos. Você não, Bolsonaro. 4 procedimentos cirúrgicos? Não precisa. Só o Collor que tem apneia e é bipolar. O Estado Democrático de Direito prometeu que todos estavam sob a mesma lei e juraram que tudo o que estava acontecendo, todas as arbitrariedades, todos os abusos, estavam ocorrendo daquela forma para se salvar o Estado Democrático de Direito. Então, por que parece que a lei é diferente para cada réu que se apresenta? É assim que funcionam as democracias relativas? Fica aí o questionamento. E galera, se você não quiser perder as cenas dos próximos capítulos, que estão chegando bem em breve, verifica se você está inscrito aqui no canal e ativa o sininho. Combinado? Mas aproveitando que você ficou até aqui, isso que a gente
está vivendo parece democracia ou algo minimamente justo para você? Para que a gente consiga mudar a política do Brasil e deixar um legado de liberdade para os nossos filhos e netos, precisamos fazer com que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Mesmo correndo um baita risco de desagradar essa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo em Brazuela. Agora, se esse projeto vai dar certo ou não, não depende só de mim. Você que está me assistindo também tem o poder de decidir se os conteúdos do meu canal vão trazer mais gente para lutar ao nosso lado. Nessa Brazuela em que vivemos, os vídeos do Te Atualizei só continuam sendo possíveis por causa das pessoas que assinam o meu site e se tornam membros da minha família. Então, se você puder e quiser, entra pra família. Assim você apoia o meu trabalho, permite que a nossa visão sobre os fatos da política chegue até mais brasileiros e aí não irrita um povinho aí que não gosta muito da gente. Com apenas 10 bonoros por mês, você libera seu acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os episódios do Te Barbarizei, os meus documentários sobre temas importantes da política, entre vários outros conteúdos. Com apenas 10 bonoros por mês, eu juro, você vai fazer toda a diferença. Bora então fazer parte dessa mudança comigo? Entra pra família! Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Assinando o teatualizei.app por 10 bonoros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet, porque lá você pode postar vídeos que considera relevante, textos e artigos, e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você, igual a nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Maduro delata a companheirada ou ele vai preferir pegar uma perpétua? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!